Oi, meus amores, tudo bom? Eu sei que eu não falei sobre as questões de cura gay e as diversas coisas no qual estamos vivendo aqui no canal, mas eu tive uma experiência magnífica essa semana, onde eu pude conhecer a Jamie Caitlin, a atriz nome de Sense8, e toda essa experiência mexeu em mim e eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. A gente vive tempos difíceis. Não que já não foram piores, a gente já viveu tempos muito piores, mas parece que nós estamos dando saltos no passado, 40, 50, 60 anos no passado. E isso é algo que machuca, isso é algo doloroso, pois quando eu via a movimentação das minorias se unindo e adquirindo voz, eu sabia que iria ter uma força contrária tão forte quanto bater de frente com tudo isso. E é muito triste ver que essa força contrária controla as nossas leis, essa força contrária controla o nosso país, controla nossas vidas, controla nossa saúde. Quando eu penso em cura gay, eu lembro de mim quando eu era bem pequena e eu me identificava ainda enquanto um homem gay e o desespero que eu sentia por ser quem eu era. Eu sentia que aquilo não era certo, eu sentia que aquilo era nojento, eu sentia que aquilo era repugnante, que eu seria condenada eternamente a um inferno e que aquilo não poderia acontecer, que aquilo era muito errado. Eu lembro de quando eu era muito pequenininha que eu dormia chorando, pedindo para que Deus me curasse ou então que Ele me matasse porque eu não ia conseguir viver. Eu chorava por semanas e semanas e semanas, clamando para que se existe uma força nesse universo que controla as nossas vidas, para que ela me mudasse ou então ela me matasse. Por muitas vezes eu tentei tomar a segunda opção nas minhas próprias mãos, porque o peso que a sociedade colocava em mim era grande demais. Se nós temos suicídio, se nós temos tantos índices de depressão, não é porque somos gays, mas é porque a sociedade projeta algo sobre nossas vidas que destrói o nosso interior, que destrói e tenta destruir a nossa essência, sabe? Hoje em dia, eu não me identifico mais como um homem gay. Eu não sou um homem. Vocês lembram do ataque daqueles gays que receberam lampadadas na cabeça? A Jamie fez uma reflexão muito interessante na conversa, onde ela falou que isso é tão sintomático, porque ao apagar, quebrar uma lâmpada na cabeça de um gay, o cara tá tentando dizer que ele não pode brilhar. E a gente tem que brilhar. A gente não pode permitir, principalmente num momento difícil como esse que nós estamos passando, que a nossa luz se apague, que você apague a sua luz. Eu sei o quanto é difícil e eu enfrento isso todos os dias. Todos os dias eu imagino o quanto a nossa vida é uma bosta. O quanto a gente tem que passar por tanta coisa que às vezes só dá vontade de fechar o olho e esperar que tudo passe. Mas a gente tá aqui pra brilhar. E a gente não pode se deixar cair nessa sombra de ignorância e fazer com que o nosso brilho seja apagado. Seja gay, seja travesti, seja trans, seja não binário, seja o que você for, mas seja você. E lute para ter o direito de ter dignidade e respeito como qualquer outro. Ao invés de querer curar algo que não existe como se curar, ser a sua orientação sexual, quem você é, não há necessidade de cura. O hétero não é o padrão, logo não tem uma reversão. Se uma pessoa vive em desespero por ser gay, ela não vive em desespero porque ela é gay. Ela vive em desespero porque ela vive em uma sociedade homofóbica, institucionalmente transfóbica, LGBTfóbica, que condena nossas vidas, que condena os nossos corpos e que destrói a nossa liberdade. Nós que somos trans sabemos bem como é isso, ser colocado em painéis para que pessoas que não têm a mínima noção do que seja isso, definir se a sua vida, se a sua existência, aquilo que você vivencia todos os dias é verídico ou não. Então, meus amores, o que eu quero compartilhar com vocês é que não desistam. Por mais bosta que o mundo esteja, por mais que a gente realmente volte à Idade Média e o Maléficos Maleficarium seja instaurado, nós vamos ser as bruxas
que sobreviveram. Nós vamos ser as trans que sobreviveram, nós vamos ser os gays que sobreviveram e a gente vai escrever história. Mas vocês, meus amores, que são gays, que são não binários, que são trans e que são héteros, que são cisgêneros, que se sentem revoltados com tudo isso que tá passando, você não tá sozinho. E não se preocupe, não deixe a sua luz apagar, pois eles podem quebrar milhares de lâmpadas, outras milhares irão se acender no lugar, tão forte quanto a anterior. Porque se a gente tá vivendo nessa bosta, a gente vai viver também a revolução dessa merda e tudo que a gente lutou um dia vai ter valido a pena. Não vamos deixar que todos aqueles que foram mortos por essa sociedade, pois o suicídio de uma pessoa LGBT mas é causado pela sociedade, também é um assassinato. É um assassinato do conservadorismo, um assassinato do preconceito. Vocês não estão sozinhos. E a sua luz não pode apagar. Compartilhe amor com seus amigos, compartilhe amor com todo mundo. Você conhece um viado, você conhece uma trans, você conhece uma travesti, seja lá o que for, manda uma mensagem de amor. Lembra que a gente existe união nessa comunidade, sabe? Tem gente bosta, tem muita gente bosta aqui. Porque assim tem em todo lugar, a gente tá vendo isso. Mas nós somos mais fortes. E o nosso brilho vai ofuscar toda essa merda. Porque a gente é fabulous. E nós merecemos tudo de bom. 2 beijos, meus amores. Fiquem muito bem.